Fórmula integral versus a via ou o tipo de administração dessas dietas. A escolha da via de administração da dieta integral, ela bem como o tipo de infusão a ser adotado, vão influenciar na escolha da formulação. Isso implica a determinação dos horários de administração dessa dieta e do volume a ser infundido, da velocidade de infusão e do tipo de administração, se é contínua ou intermitente, se tem gotejamento gravitacional por bomba infusão ou em bolo. O posicionamento gástrico de uma sonda integral oferece maior flexibilidade quanto ao volume total e pode ser infundido em cada horário de administração de dieta, como também confere maior liberdade quanto às variáveis, osmolaridades e métodos de infusão da fórmula. Pode-se optar por dietas iso-osmolares e até pelas hiperosmolares. Quanto ao volume, em cada horário pode-se adotar volumes maiores, dependendo da capacidade da câmara gástrica, havendo em casos em que é administrado e tolerado até 1 litro por vez. Os nutrientes que compõem. Agora, sobre a fonte e a complexidade dos nutrientes nas fórmulas interais. Os nutrientes que compõem essa alimentação na via interal são, em geral, os mesmos constituintes de uma dieta normal, consumida por via oral. Em situações clínicas específicas, pode haver exigência quanto à modificação nos tipos de nutrientes utilizados, relativas à quantidade ou forma com que eles devem se apresentar. Nesses casos, a terapia nutricional torna-se a mais especializada. Essas adaptações envolvem desde simples alterações na fonte de nutrientes utilizados até modificações físico-químicas e estruturais. As formulações específicas para o uso enteral podem veicular as diferentes fontes de carboidrato, lipídios, proteínas e estes podem se apresentar em sua estrutura íntegra ou hidrolisada, total ou parcialmente. Carboidratos nas formulações interais. Os carboidratos, CHO, que é a fórmula bioquímica dele, são os nutrientes responsáveis por fornecer energia na ordem de 40 a 60% do valor calórico total da dieta integral. Eles aparecem na forma de mono, di, oligo e polissacarídeos, ou seja, monossacarídeo, disacarídeo e oligosacarídeo. As principais fontes desse carboidrato nas formulações incluem a frutose, a glicose, a sacarose, a maltodextrina e amido de milho. Os oligossacarídeos apresentam como vantagem o fato de serem mais eficientemente digeridos e absorvidos pelo trato gastrointestinal, mesmo em condições de síndrome de má absorção, quando comparado aos carboidratos em forma de uma molécula simples como a glicose. A lactose ela é um carboidrato raramente presente nas formulações interais lácteas. Dietas com lactose pode ser utilizada quando sua administração for feita no estômago, particularmente em pacientes que não apresentam intolerância à lactose. A deficiência da lactase pode ocasionar diarreia, desconforto pós-prandial, flatulência excessiva e distensão de dor abdominal. Proteínas e fontes proteicas nas formulações interais. As proteínas, em geral, elas correspondem a 14 a 20% do valor calórico total da formulação integral. Entretanto, sua presença não está vinculada ao fornecimento de calorias, mas sim ao fato de promoverem aminoácidos com o fim de promover retenção nitrogenada e, consequentemente, aumento da massa proteica. Em condições clínicas, o balanço nitrogenado positivo pode ser obtido com relação de 150 calorias não proteicas para cada grama de nitrogênio, nessa proporção de 150 para 1, variando de 110 a 180. Nas formulações de nutrição integral, predominam a proteína de soja e caseína, e em menor escala, lactoalbumina, gema de ovo e soro de leite. As dietas integrais podem conter proteínas intactas, poliméricas,
parcialmente hidrolisadas oligoméricas ou na forma de aminoácidos cristalinos, elementar. Vitaminas e minerais nas formulações interais. O fornecimento de vitaminas e minerais varia com a necessidade específica do paciente e da sua doença de base. A maioria das dietas interais disponíveis no mercado nacional é adequada quanto ao fornecimento de vitaminas e de minerais quando fornecida na quantidade indicada pelo fabricante, ao atingir as cotas de caloria e de macronutrientes sugerido pelo RDA. Algumas formulações, quando especializadas e muito específicas para determinada situação clínica, como as desenvolvidas para insuficiência renal, são insuficientes em algumas vitaminas e minerais. Caso o uso de dietas interais incompletas em vitaminas e minerais seja prolongado, deve-se indicar algum tipo de complementação por micronutrientes. Em pacientes portadores de síndrome de má absorção, deve-se atentar à possível deficiência das vitaminas lipossolúveis A, D, E e K, e adicioná-las tão logo se verifique para a ingestão aquém das contas recomendadas. Categorização das dietas interais e forma de apresentação. As dietas interais também podem ser classificadas de acordo com a sua forma de preparo. Existem dietas preparadas a partir de ingredientes naturais, de forma artesanal, constituindo as chamadas dietas caseiras. As dietas industrializadas são quimicamente definidas e têm rigoroso controle de quantidade e qualidade, particularmente microbiana. Indicação e fórmulas interais padrão. Visam suprir os requerimentos nutricionais dos pacientes com necessidades ou condições mórbidas específicas, de modo a manter ou melhorar o estado nutricional desses mesmos pacientes. A maioria das fórmulas padrão contém proteína intacta, lipídios na forma de triglicérides de cadeia longa, TCL, fibras e também quantidades irrelevantes de glúten e lactose. Fórmulas interais especializadas. Formulações especializadas incluem em sua composição quantidades de macro e micronutrientes adaptados às necessidades das doenças específicas e ou desordens digestivas ou metabólicas, além de otimizar o estado nutricional do paciente, visam atuar mais ativamente em seu tratamento clínico, por exemplo, controlando a glicemia. Formulações interais imunomoduladoras contêm maior concentração de substratos, como atividade capaz de modular, aumentar ou atenuar o processo inflamatório e as suas funções imunológicas. Complicações em nutrição enteral. A alimentação por via nasoenteral ou por estomia não é isenta de complicações que, uma vez conhecida, podem ser prevenidas ou tratadas, monitorando seus pacientes de uma maneira adequada. As complicações desse TNE, dessa terapia nutricional enteral, podem ser classificadas em anormalidades gastrointestinais, mecânicas, metabólicas, infecciosas, respiratórias e psicológicas. Dentre as complicações gastrointestinais, salienta-se a diarreia, diagnosticada por 3 ou mais evacuações líquidas ao dia. É fundamental buscar a causa da diarreia em vigência da TNE e afastar outras etiologias potenciais, como gastroenterocolites infecciosas e ou inflamatórias. A imunonutrição é uma intervenção nutricional que explora a atividade particular de diversos nutrientes, de atenuar a inflamação e modular o sistema imune. Existem várias indicações clínicas em que se verificam os benefícios das dietas imunomoduladoras. No entanto, a imunonutrição não deve ser indicada para todos os pacientes. Excluem os pacientes que podem retomar a alimentação oral dentro de 5 dias, pacientes admitidos em UTI apenas para monitorização, paciente com obstrução intestinal distal, paciente com instabilidade hemodinâmica e paciente com hemorragia do trato gastrointestinal superior. Nutrição parenteral. A terapia de nutrição parenteral, NP, é o conjunto de procedimentos terapêuticos para manutenção ou recuperação do estado nutricional do paciente por meio de uma nutrição parenteral, solução ou emulsão composta basicamente de carboidrato, aminoácido, lipídio, vitaminas, minerais,
estéril e apirogênica. Acondicionada em recipiente de vidro ou plástico destinada à administração intravenosa em pacientes desnutridos ou não, em regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, visando a síntese ou manutenção dos tecidos. Verificou-se que a infusão parenteral de soluções concentradas de glicose pode causar hiperglicemia, particularmente em pacientes mais graves, e está associado a eventos adversos, como imunossupressão e aumento de complicações infecciosas. Nesse sentido, as calorias fornecidas pela glicose foram substituídas em parte pela adição de emulsões lipídicas parenterais. Indicação: a TNP deve ser administrada especificamente em pacientes com desnutrição ou risco de desnutrição e com contraindicação absoluta para alimentação pelo trato gastrointestinal. Pode ser oferecida ainda em associação com a nutrição interal abordada anteriormente ou alimentação por via oral. E pacientes impossibilitados de receber todo o aporte energético proteico por via digestiva. Como fonte alimentar única, a nutrição parenteral precisa conter todos os macros e micronutrientes necessários para garantir a homeostase do paciente. A TNP pode ser ministrada em pacientes em regime hospitalar, ambulatorial, domiciliar, visando a síntese da manutenção do tecido, órgão e sistema. Sua identificação, ela deve considerar aspectos científicos e éticos. A ANP não deve ser administrada em pacientes oncológicos terminais quando houver perspectiva clara de melhora da sobrevida ou redução do sofrimento. Aqui eu coloquei uma tabela para a gente identificar as principais indicações de nutrição parental. Existem dois casos, quando o paciente está hospitalizado, e B, quando o paciente está em casa, né, os pacientes domiciliares. No caso de pacientes hospitalizados, a gente deve indicar essa nutrição parenteral para quando tiver síndrome do intestino curto grave, fístulas gastrointestinais, pacientes cirúrgicos, pacientes queimados e críticos que estão em unidade de terapia intensiva, câncer, doença inflamatória intestinal desabortiva, pancreatite aguda ou crônica, em que a nutrição enteral não possa ser administrada, e, no caso de pacientes domiciliares, doença inflamatória intestinal, câncer não terminal, disfunção da motilidade, isquemia ou obstrução intestinal, enterite causada por radiação, doença vascular mesentérica, doença celíaca, fístula pancreática, enteropatia, AIDS, entre outros. O tratamento. A gente faz esse tratamento baseado no planejamento nutricional do nosso paciente. A ANP deve suprir, ou seja, a nutrição parenteral deve suprir as necessidades energéticas, proteicas e fornecer os nutrientes essenciais em quantidades adequadas para a manutenção da vida, crescimento celular e tecidual, que podem variar conforme o estado nutricional, a doença e a condição metabólica e duração da terapia nutricional. Durante o planejamento da terapia nutricional parenteral, deve-se, portanto, calcular as necessidades energéticas e nutricionais de forma individual, de acordo com a condição clínica do paciente. Com base no gasto energético total, é possível estimar a necessidade energética diária do paciente, que varia de acordo com diversos fatores: idade, sexo, peso, altura, atividade física, composição corporal e o tipo da doença. A SPM recomenda a oferta para pacientes adultos de 20 a 35 calorias por quilo dia, que são distribuídas em carboidratos, proteínas e gorduras. Sobre as vias de acesso. A gente tem as vias de acesso parenteral, que a NP pode ser ministrada por via central e periférica. Diferentes fatores são essenciais para escolher a seleção da via de acesso dessa nutrição de forma ideal para o paciente. Uma delas é a via de acesso periférico, que ela é infundida por veias com baixo fluxo sanguíneo, como as da mão e do braço. Assim, as soluções devem ser de baixa osmolaridade, até 900 milímetros osmol por litro, e, portanto, acabam por fornecer menor aporte calórico, proteico
em relação às soluções infundidas por acesso venoso central. Acesso venoso central. Opta-se pela via de acesso venoso, pela via central quando é necessário administrar todos os nutrientes por via parenteral em solução de grande volume por um tempo prolongado. A NP de acesso central compreende infusão da, da NP em veia de alto fluxo sanguíneo por meio do acesso às veias jugulares e subclávias internas, para atingir veia cava superior e átrio direito. A via de acesso central pode ser indicada para pacientes com transplante de medula óssea, quimioterapia, hemodiálise, transfusão sanguínea, entre outros. O primeiro ponto a ser observado para o acesso central é a seleção do catéter. Catéteres de acesso venoso central não são apenas desvios de passagem passiva. Eles podem estimular respostas do paciente de micro-organismos endógenos, influenciando no desenvolvimento de flebite, inflamação e infecção. Métodos de infusão. A NP nunca deve ser administrada de emergência. Antes de receber NP, o paciente precisa estar hemodinamicamente estável, com boa perfusão e bem oxigenado, com pH dentro dos limites de normalidade. A infusão da NP é de responsabilidade da equipe de enfermagem, que deve ser treinada, permanecer sempre atenta às recomendações médicas e seguir protocolos de boas práticas de higiene para garantir uma infusão correta e segura. Monitoramento. Os requisitos mínimos para o uso da nutrição parenteral, todos os pacientes sob terapia da nutrição parenteral devem ser controlados quanto à eficácia do tratamento, efeitos adversos e modificações clínicas que possam influenciar na qualidade da dieta. Por isso, realizam-se testes laboratoriais que fornecerão dados objetivos e de grande importância para a identificação de alterações nutricionais. Em algumas ocasiões, podem ocorrer complicações metabólicas que estão relacionadas com a infusão da dieta, como síndrome da realimentação, hiperglicemia e hipertrigliceridemia. Paciente submetido ao jejum parcial prolongado, cujo organismo tenha se adaptado ao uso de ácido graxo livres e corpos cetônicos como fonte de energia, apresentam maiores riscos de desenvolver a síndrome da realimentação. A rápida reintrodução de grandes quantidades de carboidrato pode resultar em anormalidades metabólicas, que incluem hipofosfatemia, hipocalcemia e hipomagnesemia. O monitoramento frequente de fosfato, magnésio, potássio e glicose plasmática é essencial quando a NP é iniciada. Na nutrição parenteral. Controlar a intensidade da resposta inflamatória cirúrgica e no paciente crítico pode auxiliar na recuperação do enfermo. Com esse objetivo, novos substratos nutricionais foram introduzidos nas fórmulas para NP em maior quantidade. Ácidos, quando incorporados nos fosfolipídios de membranas celulares, participam diretamente da resposta inflamatória, servindo como substrato na síntese de eicosanoides com menor potencial inflamatório do que os provenientes do metabolismo de AGPI, que seria ácidos graxos poliinsaturados e ômega 6. A capacidade dos AGPI e ômega 3 de competir com a AGPI de ômega 6 na produção de eicosanoides via lipoxigenase ou ciclooxigenase é a razão principal de sua propriedade anti-inflamatória. Mas a inibição da síntese de citocinas pró-inflamatórias também está associada ao uso desses ácidos graxos. E sobre a glutamina? A glutamina é um aminoácido que desempenha papel fundamental em diversas etapas do metabolismo humano, como no transporte de nitrogênio e na síntese proteica, além de servir como fonte energética para células de rápida proliferação, como os enterócitos e células imunes. A arginina, tal como a glutamina, ela é um aminoácido condicionalmente essencial, pois em condições saudáveis o organismo humano é capaz de sintetizá-los nos rins a partir da citrulina, outro aminoácido que por sua vez é proveniente do metabolismo da glutamina do intestino. A utilização da arginina pode ocorrer por diferentes vias. A arginina pode ser utilizada na produção de proteína corpórea ou servir de substrato para a síntese de ureia e indiretamente
Também desempenham um papel importante no crescimento e na diferenciação celular por meio da síntese de ornitina. Essas foram nossas referências. Muito obrigada.